Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, mais uma vez nós reunimos aqui, pela segunda vez. No nosso primeiro vídeo nós falávamos um pouco sobre o desejo que está no coração do homem em relação a Deus. Como nós vimos no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que o desejo de Deus está escrito no coração do homem. Ou seja, o homem foi feito por Deus e para Deus. Até mesmo a vontade que nós temos no nosso coração de amar a Deus é o próprio Deus que nos dá. Então, isso que nós vemos, por exemplo, na primeira carta de São João, vai nos dizer que Deus nos amou primeiro. Ou seja, toda essa busca que o ser humano tem de algo maior, de repousar o seu coração, é uma vontade que se expressa em estar com Deus. Então, é algo belíssimo que nós temos, E nós sabemos que para nós estarmos com Deus, mais perto de Deus, também é necessário a santificação, a conversão. A conversão, a mudança de mentalidade, a mudança de vida, e nós crescermos na santidade, ou seja, buscar ser imagem e semelhança de Deus, através de Jesus Cristo. E nós começamos hoje, meditamos um pequeno trecho do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, que vai nos dizer: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Através desse pequeno versículo, nós podemos perceber o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus se manifestou através do mistério da encarnação, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. E é justamente o nosso tema de hoje, que nós vamos falar um pouco, que é o segundo capítulo da primeira seção do nosso catecismo, que começa a partir do parágrafo 50, que vai nos dizer que Deus vem ao encontro do homem. Essa é uma verdade, como nós dissemos no último vídeo, é Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que nos amou primeiro. Deus vem ao nosso encontro, se encarna, vive no nosso meio, nos ensina a viver, para que nós possamos elevar a nossa vida novamente a Ele. Então isso é algo belo, vai nos dizer também Santo Irineu de Leão, isso está no Catecismo também, no parágrafo 53, uma frase muito bela, que o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem. Olha só que grandeza desse mistério. O próprio Deus se encarna e nós, todos aqueles povos que viveram, presenciaram Jesus Cristo ali, ficaram admirados, ou seja, a vivência de Jesus Cristo naquele fato histórico, naquela época e até hoje, é algo belíssimo que nos leva a acostumar essa vivência com Deus, a criar esse vínculo, essa amizade com Deus, com Jesus Cristo. Então, é algo belo de nós vermos, que o próprio Deus se rebaixou até nós. Deus vem ao nosso encontro. E cabe a nós dar essa resposta de fé. Assim como Nossa Senhora, por exemplo, que deu sua resposta, mesmo sem entender, eis a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. E nisso consiste a fé, essa obediência de fé, em voltar o nosso olhar a Deus e confiar, entregar a nossa vida para Ele. E o parágrafo 50 do Catecismo, quando vai nos dizer em relação a Deus que vem ao nosso encontro, começa com o seguinte trecho, muito interessante. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Ou seja, a partir do mundo material, a partir de tudo que é criado, através de tudo que existe, através das criaturas, através dos seres humanos que se entregam verdadeiramente a Deus, através de toda a existência, nós podemos conhecer a Deus, a bondade de Deus. Tudo que existe ao nosso redor, quando nós vemos, admiramos e enxergamos que é algo
criado, querido por Deus, né, isso faz nós elevarmos o nosso pensamento até Ele. Quando nós vemos a experiência de vários santos e santas que entregaram a sua vida completamente a Deus, deram seu testemunho de fé, isso nos faz elevar o nosso coração a Deus. Então, tudo isso, tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que é material, nos faz contemplar a beleza de Deus. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a revelação divina, ou seja, através da fé. E aí nós entramos em um fato interessante, que nós podemos compreender a fé e a razão como algo que são juntos, não é algo separado do outro. Vai nos dizer o Papa São João Paulo II, em um de seus documentos sobre a fé e a razão, que a fé e a razão são como que duas asas, que levam o espírito humano à contemplação da verdade. Ou seja, não é algo que é separado um do outro, mas é algo que é junto. É como um pássaro que voa, precisa das duas asas. Um pássaro que tem uma asa só não consegue voar, Eu, pelo menos, nunca vi. Tenho certeza que vocês também não viram isso, Se vocês viram, pode me contar depois. Mas é algo interessantíssimo da gente perceber que a fé e a razão são como que duas asas, ou seja, através do conhecimento intelectual, daí que está a importância da gente também aprofundar a nossa fé, através da razão, é uma forma de nós nos encontrarmos com Deus, de compreender através de tudo que é criado, e isso ilumina a nossa fé, a fé que é dom gratuito de Deus, essa revelação divina, alguns mistérios que nós temos em relação a Deus, Então a própria razão, ela ilumina isso. E a fé e a razão não são, como eu disse, não é algo que se separa. No momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, durante essa pandemia, a igreja se utiliza da razão para suspender momentaneamente as missas, os encontros. Ou seja, se fosse levar em consideração somente a fé, estaríamos da mesma forma, Mas não é bem assim. A fé e a razão, elas andam juntas, ou seja, é preciso nós acompanharmos também aquilo que a ciência diz, Tudo aquilo que é através da racionalidade do homem, a busca pela verdade, está exposto. Então, a igreja sempre acompanha a fé e a razão. Isso é algo muito importante no nosso dia a dia, Tanto é que nós temos um padre, um astrofísico belga, que ele foi o criador da teoria do Big Bang, Georges Lemaitre, se não me engano, sim, é ele, que foi o criador da teoria do Big Bang. Olha só, algo interessante, Então, não é algo que se separa, E o catecismo continua, falando um pouco. No parágrafo 51, vai nos dizer que aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós somos convidados a participar da natureza divina do Pai. Ou seja, nós somos convidados a fazer parte desse corpo espiritual que nos une a Deus. Então, através de Jesus Cristo, através da sua mensagem, através da sua vida, é que o projeto divino da revelação, ele se estende a cada um de nós, se estende a todos os povos. Então, a verdade querida por Deus, tudo aquilo que Deus disse de forma pedagógica, o próprio catecismo vai nos dizer isso, que Deus se manifesta de forma pedagógica, ou seja, tudo aquilo que Deus faz para nos salvar vai acontecendo de forma pedagógica na nossa vida. Então, o próprio Deus, através de Jesus Cristo, vai nos mostrando isso. E se concretiza em Jesus Cristo porque não são somente palavras, mas também ações, gestos. Então, tudo isso que Jesus Cristo vive é para a nossa salvação. O próprio Cristo, ele se manifesta em nós
nós somos convidados a experimentar dos mistérios de Jesus Cristo e a buscar ter um coração como o dele. Essa é a meta de cada um de nós, é a meta do cristão, é buscar ser como o próprio Cristo foi, né? Então, todo esse projeto que Deus nos comunica através de Jesus Cristo é essencial na nossa vivência de fé, na nossa caminhada de fé. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Toda a história do cristianismo, ela é cercada por esse quesito fundamental. Deus vem ao nosso encontro e Deus continua nos falando através, né, das pessoas, através das Sagradas Escrituras, através da liturgia da igreja, que nos demonstra a proximidade com Deus, através, né, das coisas criadas, tudo isso através da fé e da razão, né? Então, por isso é necessário nós estarmos sempre buscando, né, amar a Jesus Cristo, amar a igreja também, né? Amar a igreja, porque a igreja é essa continuidade de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Então, quando Deus vem ao encontro do homem, vem para selar isso, né? O próprio Deus que se rebaixa até nós. A vivência de Jesus Cristo nos ajuda a sentir, a desejar e a querer viver como Ele, essa vida de santidade. E depois a ressurreição de Cristo vai nos mostrar que Jesus venceu a morte, que a nossa vida é eterna, que não é algo somente aqui que nós temos, né? Se a vida tem sentido, né, o sentido está muito mais do que aqui. Então nós temos algo muito maior que está sendo preparado para nós. Então a vida venceu a morte. E vai nos dizer, né, nos evangelhos, no Evangelho de São Mateus, por exemplo, nós podemos achar essa passagem, né, que quando Jesus morre, né, quando Jesus é crucificado, nós temos ali aquela passagem em que o véu do templo se rasgou, né? No Antigo Testamento, né, naquele período, lá nos templos, nos lugares sagrados, né, havia-se um lugar que era coberto por um véu, né, uma tenda. E naquele lugar, geralmente, o sacerdote podia adentrar somente uma vez por ano, né, para fazer aquela cerimônia, aquele rito da expiação dos pecados, né, do povo. Então, quando Jesus morre, né, os evangelistas colocam muito bem esse sentido teológico ainda que é colocado, né, sentido espiritual para nós, que o véu do templo se rasgou, ou seja, toda barreira que existia entre o ser humano e o divino, entre nós e Deus, ela é retirada, ela é rompida através de Jesus Cristo. Então, Jesus nos aproxima de Deus, Jesus nos aproxima do Pai com a sua própria vida, se entregando por nós. Ele que é o sacrifício perfeito do Pai. Então, Jesus se torna esse sacrifício por cada um de nós. E por isso nós somos purificados pelo seu sangue, pela sua misericórdia. Foi por Cristo, né, que toda a salvação veio ao mundo.